Unidade 2. Matrizes, determinantes, progressão aritmética e progressão geométrica. Aula 11.2. Conteúdo: matrizes, aplicações, questões contextualizadas envolvendo multiplicação de matrizes. Habilidade: calcular o produto entre duas matrizes, considerando as suas condições de existência. Muito bem, estão gostando da nossa aula de hoje sobre matrizes? Então, vamos fazer uma breve revisão. O professor Emerson apresentou para vocês o produto de um número real por uma matriz. Então, a matriz é 2. A matriz A que ele fala, que ele se refere, é justamente isso aqui que você está vendo. Essa aqui é a matriz A. Então está aqui a matriz A, que é essa que vocês estão vendo. E essa aqui é o resultado é justamente a matriz 2 vezes A. Tudo bem? Então você tem a matriz A 49, 60, 70, 90, 48, 73 e o resultado, que é justamente o produto da matriz de 2 com A, que é a matriz 2A. Que vocês podem ver aqui agora. Muito bem. Agora vamos aprender um pouco sobre as condições necessárias para realizarmos o produto entre duas matrizes. Vamos ao desafio do dia. Um biólogo comparou, durante os 3 primeiros dias do mês de julho, o crescimento populacional de 2 culturas de bactérias, as quais denominou cultura 1 e cultura 2. Então você tem aqui a linha 1, e a linha 2. A linha 1 representa a cultura 1 e a linha 2 representa a cultura 2. Após esse estudo, o cientista construiu a tabela a seguir. Então vocês têm aqui 5 que multiplica 10 elevado a 9 e por aí vai, em que cada elemento, A e J, é o número de indivíduos da cultura I no dia J, nos 3 primeiros dias. Então, aqui você vai ter o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia, que são as colunas. São essas colunas, né? Muito bem. Continuando. Ele pergunta para você: de acordo com os dados acima, responda qual era a população de bactérias da cultura 1 e da cultura 2, da cultura 1 no dia 2 de julho, né? Ele quer saber no dia 2 de julho e qual a população e qual a percentagem de aumento da população da cultura 2
do primeiro dia para o segundo dia do mês de julho. Né? Vou repetir a pergunta. Qual foi a porcentagem de aumento da população da cultura 2 do primeiro dia para o segundo dia do mês de julho? Muito bem. Pense um pouco nessa questão e depois nós continuaremos a nossa aula. Muito bem, estamos de volta, então vamos conversar um pouco, vamos começar a nossa aula de produto de duas matrizes. Vamos lá. Ao contrário dos números reais, quando você multiplica 2 vezes 3, 3 vezes 2, o resultado é o mesmo. O produto de duas matrizes não se comporta da mesma forma que os números reais. Quando você multiplica a matriz A com B, necessariamente não quer dizer que a matriz B com A seja possível realizar esse produto. Então, por exemplo, produto de duas matrizes, condições de existência. O produto da matriz A, definida pelos elementos A minúsculo, né, e J, de M por N, pela matriz B, B e J por N por P, é a matriz C, IJ, M por P. Então, vamos tentar entender essa nomenclatura, né? Então, você tem a primeira matriz, você tem a segunda matriz, você vai multiplicar a primeira com a segunda. E para que esse produto seja possível, é necessário que o número de linhas, esse L que vocês estão vendo aí, é o número de linhas. Então, o número de linhas da primeira matriz, ou melhor, o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, deixa eu melhorar isso aqui para vocês compreenderem um pouco melhor, né? Vamos lá. Você tem aqui a matriz A. Aqui você tem as três matrizes, né? Tem aqui a matriz A. Tem a matriz B. E tem a matriz C. Muito bem. Ora, a matriz, ela tem a linha e a coluna. A matriz A linha é chamada de M, a coluna é chamada de N, vermelhinho. Então, para que seja possível multiplicar a A com a B, é necessário que o número de colunas dessa primeira matriz, número de colunas, seja igual ao número de linhas. É o que vocês estão vendo aqui. O número de colunas igual ao número de linhas. Se o número de linhas e de colunas forem diferentes, não será possível você realizar o produto dessas duas matrizes. Então, quando você multiplica a matriz A com a B, surge a matriz C. Essa matriz C, ela vai ter linhas e colunas como todas as outras matrizes, só que o número de linhas dela vai ser a quantidade de linhas da primeira matriz e o número de colunas vai ser a quantidade de colunas da segunda matriz. Tudo bem? Vamos tentar compreender melhor. Vou passar para vocês por escrito o que eu estou falando. Número de colunas da matriz C
o número de colunas C, esse C é de colunas, tá certo? O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. É a condição de existência. Então, eu tenho a matriz A, ela tem a matriz B, e eu quero multiplicar as duas. Para multiplicar, eu tenho que ter a condição de existência. Qual é essa condição de existência? Eu tenho, como toda matriz, eu tenho linha e coluna, linha e coluna. Então, ele está dizendo o seguinte, que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas. Esses dois têm que ser iguais. Coluna da primeira com linha da segunda. Tudo bem? Para poder multiplicar, porque se for diferente, não pode multiplicar. Quando você multiplica essas duas matrizes, você vai ter uma terceira matriz que você vai chamar de matriz C. Essa matriz C, ela vai ser formada pelo número de linhas, da primeira matriz. Linhas da primeira matriz e pelo número de colunas da segunda matriz. Então, repare, vou repetir para você. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. A matriz que irá surgir, que eu chamo de matriz C, a matriz que vai surgir, que é a matriz C, que é essa aqui, terá o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Na hora de você multiplicar, você vai multiplicar linha da primeira matriz vezes coluna da segunda matriz. Isso quando você for multiplicar. Muito bem. Para que você compreenda melhor o que eu estou explicando, assista um vídeo. Será possível encontrarmos o produto entre essas duas matrizes? A resposta é sim, pois o número da coluna da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. A matriz C, que é o produto das duas matrizes, terá o mesmo número de linhas da matriz A e o mesmo número de colunas da matriz B. Montando as duas matrizes, teremos matriz A com 4 linhas e 3 colunas, onde cada elemento dentro da matriz será representado por uma letra minúscula e mais 2 índices indicando a linha e a coluna que o elemento ocupa. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. E a matriz B, com 3 linhas e 2 colunas. Linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1 e coluna 2. Para encontrar os valores da matriz C, multiplicaremos cada linha da matriz A com cada coluna da matriz B, elemento por elemento, e somaremos os valores ao final. C11 corresponde a A11 multiplicado por B11 mais A12 multiplicado por B21 mais A13 multiplicado por B31. O que é que vocês estão vendo aí? Você multiplica a primeira linha com a primeira coluna. Observe aqui.
O C11, esse C11 que está aparecendo aqui, esse C11 é um elemento que está na primeira linha. Esse 1 aqui é a linha com a primeira coluna. Para eu obter esse elemento C11, eu vou ter que multiplicar a primeira linha da matriz A. Eu tenho aqui a matriz A com a primeira coluna. Então, esse 1 e 1 que aparece na C quer dizer esse elemento é o resultado do produto da primeira linha da matriz A, né, com a primeira coluna da matriz que vocês estão vendo, da matriz B. Então, eu tenho aqui a primeira linha, uma primeira coluna. Aí eu vou multiplicar o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. E vou somar esse resultado com o produto do segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. E vou somar o resultado com o produto do terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Então, quando você multiplica linha 1 com coluna 1, linha 1 da matriz A vezes coluna 1 da matriz B, você vai obter o elemento C11. É dessa forma que você efetua o produto. Vamos continuar o vídeo agora. Observe. O valor de C12 corresponde a A11 multiplicado por B12 mais A12 multiplicado por B22 mais A13 multiplicado por B32. O valor de C21 corresponde a A21 multiplicado por B11 mais A22 multiplicado por B21 mais A23 multiplicado por B31. O valor de C22 corresponde a A21 multiplicado por B12 mais A22 multiplicado por B22 mais A23 multiplicado por B32. O valor de C31 corresponde a A31 multiplicado por B11 mais A32 multiplicado por B21 mais A33 multiplicado por B31. O valor de C32 corresponde a A31 multiplicado por B12 mais A32 multiplicado por B22 mais A33 multiplicado por B32. O valor de C41 corresponde a A41 multiplicado por B11 mais A42 multiplicado por B21 mais A43 multiplicado por B31. O valor de C42 corresponde a A41 multiplicado por B12 mais A42 multiplicado por B22 mais A43 multiplicado por B32. Muito bem, vocês viram o vídeo. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Cada elemento da matriz C é o resultado do produto da linha da matriz A vezes a coluna da matriz B. O primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna, mais
o segundo elemento da linha, vezes o segundo elemento da coluna, mais o terceiro elemento da linha, vezes o terceiro elemento da coluna. Naturalmente, quando você vai multiplicando, elemento por elemento de cada linha, por elemento de cada coluna, você vai aplicar as regras de sinais. Menos com menos dá mais com mais dá mais, quer dizer, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Ao final, você soma os produtos e dá o sinal do maior. Vamos ver agora um outro vídeo com o exemplo prático desse produto. Observe. Agora vamos resolver um produto de duas matrizes. Como a matriz A possui 4 linhas e a matriz B possui 2 colunas, a matriz C terá 4 linhas e 2 colunas. Vamos calcular. C11 corresponde a 3 multiplicado por 0 mais menos 2 multiplicado por menos 1, mais 1 multiplicado por menos 3, que será igual a menos 1. Logo, o valor de C11 é menos 1. Então vamos lá. Observe que ele multiplicou a primeira linha com a primeira coluna e deu menos 1. O que foi que ele fez? A primeira linha está aqui, ó. Aqui é a primeira linha. Ele multiplicou com a primeira coluna. A primeira linha, ele multiplicou com a primeira coluna. Então, você tem aqui primeira linha, primeira coluna. O que é que ele fez? Ele pegou o primeiro elemento com o primeiro elemento. O C11, o elemento C11, o elemento C11, esse 1 corresponde à primeira linha e esse outro 1 corresponde à primeira coluna. Então, você vai multiplicar o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna e vai somando. Vai multiplicar o primeiro elemento, o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Vai multiplicar o terceiro da linha com o terceiro da coluna e vai dar o resultado. Ora, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Quando você multiplica dois números negativos, sinais iguais, menos com menos vai dar 2 vezes 1, 2. Quando multiplica dois números, um é positivo e um é negativo, sinais diferentes vai dar menos 3. Então você tem 2 menos 3. Menos 3 quer dizer, você tem uma dívida de R$3, mas só tem 2. Quando você paga 2, vai ficar devendo 1. Então, esse menos 1 corresponde ao menos 1 daqui. É dessa forma que ele resolve. Ele pega o primeiro elemento da primeira linha, multiplica com o primeiro elemento da primeira coluna. Pega o segundo elemento da
primeira linha e multiplica com o segundo elemento da primeira coluna. Pega o terceiro elemento da primeira linha e multiplica com o terceiro elemento da primeira coluna. Depois que ele multiplica, ele soma os resultados e dá o sinal do maior. Então vamos continuar com esse vídeo. C12 corresponde a 3 multiplicado por 3 mais menos 2 multiplicado por 2 mais 1 multiplicado por 5, que será igual a 10. Logo, o valor de C12 é 10. C21 corresponde a 2 multiplicado por 0 mais 5 multiplicado por menos 1 mais 4 multiplicado por menos 3, que será igual a menos 17. Logo, o valor de C21 é menos 17. C22 corresponde a 2 multiplicado por 3 mais 5 multiplicado por 2 mais 4 multiplicado por 5, que será igual a 36. Logo, o valor de C22 é 36. C31 corresponde a 0 multiplicado por 0 mais 2 multiplicado por menos 1 mais menos 5 multiplicado por menos 3, que será igual a 13. Logo, o valor de C31 é 13. C32 corresponde a 0 multiplicado por 3 mais 2 multiplicado por 2 mais menos 5 multiplicado por 5, que será igual a menos 21. Logo, o valor de C32 é menos 21. C41 corresponde a menos 1 multiplicado por 0 mais menos 3 multiplicado por menos 1 mais 4 multiplicado por menos 3, que será igual a menos 9. Logo, o valor de C41 é menos 9. C42 corresponde a menos 1 multiplicado por 3 mais menos 3 multiplicado por 2 mais 4 multiplicado por 5, que será igual a 11. Logo, o valor de C42 é 11. Muito bem, vocês gostaram do vídeo? Veja como ele explica bem direitinho. Agora eu vou explicar mais uma vez para vocês no quadro digital. Observe. Estão vendo aqui o produto de duas matrizes. Uma matriz A com 4 linhas e 3 colunas, uma matriz B com 3 linhas e 2 colunas e uma matriz C, que é o resultado desse produto. Muito bem, então vamos ver aqui. Muito bem, olha aqui. Nós temos a matriz A com 4 linhas. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E 3 colunas. 1, 2, 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Temos a matriz B com 3 linhas, 1, 2, 3 e 2 colunas, 1, 2. Então, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2. Então, eu tenho aqui a matriz A matriz B. Matriz A que multiplica matriz B igual a matriz C. Muito bem. Observe. Como é que a gente resolve isso? Como é que você multiplicaria 1, 2, 3, 4 por 12, por exemplo? O que você faz aqui? Você faz assim. Pega esse aqui, multiplica por esse, dá 8. Multiplica por esse, dá 6. Multiplica por esse, dá 4. Multiplica por esse, dá 2.
Depois que ele multiplicou pelo 4, pelo 3, pelo 2, pelo 1, passa para o 1 que está aqui do lado, multiplicar pelo 4, multiplicar pelo 3, multiplicar pelo 2, multiplicar pelo 1. Aí depois você vai e soma os resultados. Muito bem. É assim que você resolve. Então, como é que a matriz faz? A matriz faz o seguinte. Parecido com isso que eu expliquei para vocês, a matriz pega essa linha, aqui, a primeira linha, multiplica com a primeira coluna, aí dá o primeiro elemento. Depois que a primeira linha multiplicou com a primeira, ela vai multiplicar agora com a segunda. Linha 1, segunda coluna. Então, essa primeira linha multiplicou com todas as colunas. Agora vai passar para a segunda linha. Multiplica a primeira, segunda linha multiplica a primeira coluna, e segunda linha multiplica a segunda. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Depois, terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Quarta linha, primeira coluna. Quarta linha, primeira coluna. Quarta linha, segunda coluna. Quarta linha, segunda coluna. Aí você forma a matriz C. Agora vamos ao desafio do dia. Muito bem. Considere que a filial A apresentada na aula anterior deseja dobrar a sua produção. Como você representaria este fato através da matriz? Então, nós temos aqui a nossa matriz, né? Vou selecioná-la aqui, só para recuperar os dados. Então, o que nos interessa, né, só são os dados da informação. Então, vou pegar isso daqui, separar aqui essas informações. Então, como nós desejamos multiplicar, né, dobrar a produção, então significa que nós vamos pegar essa nossa matriz aqui e multiplicar por 2. Então, isso daqui vai ser igual a matriz resultante, né? Vai ser 2 vezes 49, 98. 2 vezes 60, 120. 2 vezes 70, 140. 2 vezes 90, 180. 2 vezes 48, 96. E 2 vezes 73, 146. Ou seja, o dobro da produção da matriz A seria dada por esses elementos aí. Muito bem, então vamos agora à segunda parte, o segundo desafio. Observe. Um biólogo comparou durante os 3 primeiros dias do mês de julho o crescimento populacional de 2 culturas de bactérias, as quais denominou cultura 1 e cultura 2. Após esse estudo, o cientista construiu a tabela a seguir. Nessa tabela, cada elemento A e J é o número de indivíduos da cultura I no dia J do mês de julho. Então vamos salvar essa parte daqui para respondermos as perguntas que vem a seguir. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó. Aqui é o dia.
primeiro dia de julho, segundo dia de julho e terceiro dia de julho. E aqui é a cultura. Cultura 1, e aqui é a cultura 2. Então, ele pergunta qual era a população de bactérias da cultura 1 no dia 2. Então, dia 2 está aqui, cultura 1 está aqui. Então, você faz isso, ó, cruzou aqui, ó. Então, a resposta a essa questão vai ser 5,2 vezes 10 elevado a 9. Qual era a população de bactérias da cultura 1, aqui é a cultura 1, no dia 2 de julho, aqui é o segundo dia. Então você vem com a linha, vem com a coluna, cruzou, essa é a resposta A. A resposta B, ele pergunta qual foi a porcentagem do aumento da população da cultura 2? Cultura 2, no segundo dia. Não. Do segundo dia para... Vamos ver, da cultura 2, do primeiro dia para o segundo dia. Então você tem aqui, ó, o primeiro dia e tem aqui o segundo dia. Ele quer saber qual foi o aumento percentual. Então você, como é que calcula isso? Ou você pega uma calculadora e divide o segundo valor sobre o primeiro. Por exemplo, 8,4 divide por 8. Então deu um crescimento de 5%. O 1 você não considera. É uma forma de você calcular. Você pega 8,4 divide por 8,0 vai dar 1,05. Esse 5 você não esse 1 não considera. Então aqui quer dizer aumento de 5%. É a resposta da letra B. Tudo bem? Se você quiser fazer o cálculo mano a mano, você considera o 8 igual a 100% e o 0,4 igual a x. Então, x vai ser... Muito bem, então, continuando. O x, quando você quer fazer o cálculo sem a calculadora, né? Você faria assim. O x seria igual a 100 vezes 0,4 sobre 8. E vai dar 5%. Muito bem. Dessa forma, concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Então, um bom descanso a todos e até amanhã. Uma boa tarde a todos e até amanhã.